Projeto que altera o Código de Trânsito Brasileiro deve ir para a mesa do presidente Bolsonaro ainda neste mês de setembro. Poucas, mas importantes mudanças ocorreram no Senado Federal. Veja o que é que pode mudar. Olá, eu sou o professor Carlão, sejam muito bem-vindos ao Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. 17 de setembro, já está marcada a data para a Câmara Federal analisar as emendas que vieram do Senado para logo em seguida ir para a sanção ou veto do presidente Bolsonaro. São 12 as emendas do Senado que serão analisadas na Câmara, algumas delas apenas correções na redação, mas vou pontuar aqui 3 importantes alterações que o Senado promoveu e que será apreciado na Câmara. Mas como eu disse, a chance de ser aprovado já no dia 17 e ir para a sanção presidencial ainda em setembro é muito alta. Sobre o prazo da renovação da CNH, do exame toxicológico e da pontuação para ter o direito de dirigir suspenso, fica até o final desse vídeo porque tem algumas questões importantes que eu vou pontuar. Das 12 emendas que o Senado está mandando para a Câmara para ser apreciado, quero destacar 3 delas. A primeira é a alteração da redação do artigo 267, que agora a advertência por escrito deverá ser aplicada, não será mais poderá. Então, quem cometer infração leve ou média e que nos últimos 12 meses não tenha cometido nenhuma outra infração, a primeira vez que ele cometer essa infração, ela será automaticamente convertida em advertência por escrito. Não haverá mais a necessidade do pagamento da multa. A segunda foi a inclusão de um artigo 165C que vai gerar uma infração para quem estiver transportando ou armazenando dentro de veículo bebida alcoólica que não esteja lacrada, que esteja aberta e que tenha o teor superior a 0,5 graus, salvo nos casos em que esteja no porta-malas ou na bagagem. Essa é uma inclusão de uma nova infração que nunca existiu, será caracterizada como infração de natureza grave, que acarretará uma multa de R$ 195,23, mais anotação de 5 pontos no prontuário do condutor infrator. E a terceira é a inclusão do artigo 32. E a terceira é a inclusão de um novo artigo também, o artigo 312B, que vai impedir que quem cometer homicídio na direção de veículo automotor, se estiver sob influência de álcool, atualmente ele poderá até responder em liberdade, mas segundo esse artigo que está sendo incluído, ele não mais poderá ter a conversão da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Consequentemente, de 5 a 8 anos deverá cumprir em regime fechado. Já em relação ao aumento do prazo para a renovação da CNH, o aumento dos pontos para a suspensão do direito de dirigir e o exame toxicológico, o Senado não mexeu em relação ao texto que já saiu da Câmara. E a pergunta que fica é, chegando da forma como está, como o presidente Bolsonaro vai reagir? Poderá vetar algum deles? Vou comentar um pouco mais à frente sobre isso. Caso você não lembre, pelo projeto inicial do governo federal, todos os condutores passariam a ter o seu direito de dirigir suspenso apenas ao atingir 40 pontos, em vez dos atuais 20. Mas na Câmara houve uma gradação. Mantém-se a pontuação de 40, mas apenas para as pessoas que não cometeram nenhuma infração gravíssima. Para aquelas pessoas que cometeram uma única infração gravíssima, só será suspenso o direito de dirigir ao atingir 30 pontos. E mantém-se os 20 pontos para a penalidade de suspensão para aqueles condutores que cometeram 2 ou mais infrações gravíssimas. No tocante à renovação da CNH a cada 10 anos, que era a proposta inicial do presidente da República, a Câmara também modificou e, como eu falei, o Senado não mexeu. Como é que fica a proposta que vai para Bolsonaro? Fica da seguinte forma: as pessoas que ainda não completaram 50 anos terão sim a ampliação dos atuais 5 anos para 10 anos na renovação. Agora, para quem já completou 50 anos antes de completar 70, neste caso, o prazo de renovação permanecerá
a cada 5 anos, como é atualmente para a maioria das pessoas. E para quem tem 70 anos completos ou mais, o prazo de renovação será a cada 3 anos. No caso do exame toxicológico, nós temos aí uma questão mais delicada, porque pelo projeto de Bolsonaro, o exame toxicológico acabaria, ao invés do que existe hoje, que todos os candidatos à categoria C, D ou E, ou quando renovarem, terão que fazer o exame toxicológico. Inclusive, a cada 2 anos e meio já havia essa previsão, mas não havia punição. Agora, a Câmara não só manteve o exame toxicológico, como criou uma infração gravíssima, inclusive, com a multa de quase R$ 1.500 para os condutores que estiverem conduzindo veículos das categorias C, D ou E e que não tiverem renovado há 2 anos e meio o exame toxicológico. A pergunta que se faz é o seguinte: se o presidente tinha como intenção acabar com o exame toxicológico, se ele foi mantido e, de certa forma, trouxe um rigor maior a partir do que foi aprovado na Câmara e mantido no Senado, será que o presidente Bolsonaro irá manter ou vai vetar? Essa é uma grande questão a ser discutida. Por fim, há uma última questão que aparentemente a maioria das pessoas não estão sabendo, que é quando esse projeto de lei vai entrar efetivamente em vigor, depois da sanção presidencial. Eu fiz uma enquete aqui na aba comunidade do YouTube perguntando se as pessoas sabiam, depois que o presidente sancionar, quando o projeto de lei entrará em vigor. Veja a resposta. Mais de 2.000 pessoas tinham respondido e 64% respondeu que entrará em vigor imediatamente. Mas isso não é verdade. 19% foram as pessoas que responderam corretamente, após 6 meses. Isso porque, no projeto de lei, está previsto que o projeto entre em vigor 180 dias após a sanção presidencial. Então, seria considerado aí 6 meses. Sendo sancionado agora em setembro, ele vai entrar em vigor em março de 2021, claro, a depender da data da sanção presidencial. Por hoje é só, espero que a informação tenha sido útil. Se gostou, não esqueça de deixar o like e de compartilhar para outras pessoas. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.